Boa noite novamente, meus irmãos, graça e paz. Vamos orar mais uma vez? Agora você vai pedir a Deus para que você se dedique de fato, de coração, a esse tempo. Já cantamos louvores, oramos. As nossas crianças também serão alimentadas pela palavra dele. Agora é a vez de vocês, meus irmãos. Peça a Ele que nada venha atrapalhá-los. Senhor Deus e Pai, muito obrigado novamente, Deus, porque agora é a nossa vez, é a vez dos meus irmãos se alimentarem do Senhor, se alimentarem da palavra do Senhor. Obrigado porque eu já recebi esse alimento, Deus. Eu peço ao Senhor que agora alimente-os. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Não sei se para os irmãos tem o mesmo pensamento que eu, que janeiro se parece muito com segunda-feira, né? Porque geralmente segunda-feira a gente começa os nossos planejamentos. Não, segunda-feira eu vou começar tal coisa. Janeiro para o ano é a segunda para a semana. Em janeiro eu vou começar tal coisa para o resto do ano aí eu vou conseguir. E é justamente isso que acontece, né? Nós prometemos muitas coisas, nós planejamos muito, sonhamos muito e geralmente a gente pega e fala, em janeiro eu vou começar. Em janeiro eu vou começar na academia porque eu quero me vestir com aquela roupa, que não cabia mais. Mas tem uns 10 anos que não cabe, né? E essa promessa vem vindo de ano a ano. Em janeiro eu vou começar a juntar dinheiro para aquela viagem, fazer aquela viagem de mochileiro, ou então viagem em casal. Em janeiro eu vou parar de tomar refrigerante. Em janeiro eu vou parar de comer doce. E assim vão indo, né? As promessas que a gente fala que vai, a gente promete para um amigo, para a esposa, que a gente vai cumprir. E vai cumprir ou na segunda-feira ou vai começar em janeiro. Geralmente é assim. Em janeiro eu vou dar um ultimato para o meu noivo. Já tem aí 5 anos que a gente está de noivado e até hoje nada. Mas em janeiro ele não me escapa. Ou vice-versa, né? Também pode acontecer. Então a gente começa a planejar algumas coisas, traçar algumas metas. A gente dá o start, ou pensa que dá o start, justamente em janeiro. Mas não importa o quão grande seja o sonho, ou quão grandes também sejam as dificuldades para alcançar determinado objetivo. O que todos nós queremos é ter sucesso naquilo que nós planejamos para a nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que planeja para a área financeira, área amorosa, para os filhos, a área conjugal e assim por diante. Então, não importa quão é a dificuldade, o tamanho da dificuldade, nós queremos ter sucesso. E como isso é interessante, né? Porque nós buscamos ter sucesso na nossa vida. Porque ninguém, penso eu, ninguém é doido e fala assim, vou planejar uma coisa para dar errado no futuro. Ninguém pensa assim, né? Ninguém pensa assim. E eu tenho reparado, um exemplo meu mesmo, eu gosto muito de ouvir música, assistir clipes no YouTube. E eu tenho reparado que tem vindo algumas propagandas no YouTube, né? Os algoritmos ali da internet têm lançado para mim algumas dicas sobre planejamento, sobre ter sucesso, e geralmente está envolvido ali o sucesso financeiro. Agora eu gostaria de saber o porquê do YouTube me direcionar a esse tipo de vídeo. Eu não faço ideia. Às vezes o celular está ouvindo alguma conversa minha com a Rosana e lança essas propagandas aí.
Mas é muito interessante. E, geralmente, nessas propagandas, é uma pessoa bem vestida, um jovem, né, de meia idade, a paisagem onde ele se encontra é bem atraente, carro luxuoso e uma bolada ali na mão. E geralmente é assim, olha, você quer ter sucesso, você quer, olha, estou aqui em Dubai, em um dos melhores hotéis, então assista esse vídeo até o final, ou então clique no link abaixo. Um dia de curioso, eu falei, vou assistir esse vídeo até o final. Não acrescentou em nada na minha vida. Aí eu falei assim, vou clicar nesse link abaixo, só vírus, né? Infelizmente aconteceu. E eles todos vêm com essa fórmula secreta do sucesso. Todos parecem que cada um tem a fórmula secreta do sucesso e geralmente está envolvido com a área financeira. Mas é tão interessante porque são tantas pessoas diferentes, né, fazendo a mesma propaganda e cada um diz ter a fórmula do sucesso. Mas, poxa, será que é tão fácil assim que só eu não tenho essa fórmula? Porque são tantos e cada um tem uma fórmula diferente do outro para que nós sejamos bem-sucedidos. E são tantos e tantos coachings, tantos influenciadores, ou, na verdade, desinfluenciadores, né, que têm conversado com a gente e, às vezes, hora ou outra, até mesmo de curioso, nós caímos na lábia dessas pessoas. Mas essas pessoas, com essas fórmulas secretas, elas se esquecem de um detalhe muito importante, na verdade, muito importante, como, por exemplo, Provérbios, capítulo 16, 1 e 2. Os irmãos não precisam abrir a sua Bíblia, que eu vou ler para vocês. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Eles se esquecem disso, ou não sabem. E também, Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Também, Lamentações 3, 37, que diz, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o manda? Então, nós temos esses pequenos textos e outros mais que são muito bem claros em relação aos nossos desejos, aos nossos sonhos, aos nossos planejamentos. Se Deus não fizer parte, é muito simples. Se Deus não fizer parte daquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem planejado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer porque ele está fora do seu planejamento. Se Deus não fizer parte da edificação da casa de um homem, tome cuidado. Se Deus não fizer parte da sua família, tome cuidado. Se Deus não fizer parte de nada na sua vida, vai ser muito difícil você ser bem-sucedido. Vai ser muito difícil você ser bem-sucedido. A ideia aqui, então, não é cruzar os seus braços e não fazer nada, deixar nas mãos do Senhor. Não é isso, e nós podemos ver que Deus fala, sim, para nós fazermos planos, para a gente planejar. Não é soltar o barco no mar sem vela, sem remo e sem leme e deixá-lo à deriva, o barco da nossa vida. Não é isso. Porque até mesmo em Lucas, capítulo 14, verso 25 a 32, o texto, é lógico que ele tem falado sobre renúncia, sobre abrir a mão de coisas que nós falamos ser importantes para a gente, como família, bens e outras coisas mais, para que possamos seguir a Cristo. Então, a ideia do texto ali é para a gente refletir, para saber se realmente, olha, você está disposto a ser um cristão? Você vai precisar abrir a mão de muitas coisas. Então, o texto trabalha isso, só que o texto também fala e usa-se como exemplo a vida do rei e a vida do construtor. O texto trabalha isso. Olha, se você vai construir algo, faça cálculos para saber se você vai conseguir terminar, porque senão traz vergonha para si. E se você, rei, vai à guerra, compare as suas tropas com a tropa inimiga,
para que você não seja surpreendido. Então, se você quer ser bem-sucedido, você precisa ter Deus ali envolvido. Você precisa colocar Deus nos seus planejamentos. E então, se a ideia é colocar Deus, e eu também não posso cruzar os braços e entregar simplesmente a Ele para que Ele guie. Se Deus fala para que eu planeje, então qual será a fórmula do sucesso? Qual será? É simples, a fórmula do sucesso para alcançar e ter sucesso na vida financeira, na vida amorosa, em todas as áreas, o texto de Josué, um texto que eu gosto muito de refletir no começo do ano, é justamente nesse texto. Agora sim, eu peço aos irmãos que abram, cada um a sua Bíblia, no texto de Josué, capítulo 1, bem no comecinho aí, porque esse texto de Josué nos mostra uma verdade muito importante. Nos mostra que só Deus pode nos conduzir por um caminho de sucesso, mesmo que andemos por caminhos de incertezas. Só Deus é capaz de nos conduzir por um caminho de sucesso, mesmo que andemos por caminhos de incertezas. Porque nós somos seres humanos, mesmo que a gente planeje, ore entregando ao Senhor, bate aquela dúvida: nossa, será que vai acontecer isso mesmo? Eu orei tanto, eu planejei, fiz cálculos, sonhei, há tanto tempo estou querendo isso, entreguei ao Senhor, mas parece impossível. Então, calma o seu coração, acalme, porque só Ele mesmo para nos conduzir para um caminho de sucesso, mesmo que às vezes a gente passe por esses momentos de dúvidas. Josué, capítulo 1, nos mostra aqui uma transição. Da mesma maneira que eu falei aos irmãos que geralmente a gente começa o nosso planejamento ou na segunda-feira ou em janeiro, parece que a segunda-feira e janeiro de Josué chegou, porque ele iria passar por uma transformação de liderança. Moisés aqui, ele estava prestes a morrer, e Deus levanta e chama Josué. Ele chama Josué e dá um ultimato a Josué. Josué capítulo 1, verso 1 em diante. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós vemos aqui no texto, meus irmãos, que chegou a hora de Josué guiar o povo de Deus como novo líder daquele povo. O novo líder da nação foi escolhido com a morte de Moisés. Ele passará a liderar um povo que o próprio Deus havia escolhido para ser somente dele. Um povo que adoraria somente a ele e nenhum outro Deus, se é que existem outros deuses. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu aquele povo para ser somente dele,
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, fala: aquele povo, assim como nós, é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, após a morte de Moisés, o povo passa por um período de luto que durou nada mais, nada menos que 30 dias, pranteando por causa daquele homem, chorando por causa daquele homem. Josué passa então a ser um novo líder e guiará todos para a conquista da tão desejada e sonhada terra prometida, que Deus havia prometido aos seus antepassados. Deus já havia livrado o povo da escravidão do Egito para a liberdade, os retirou do meio de um povo que considerava cada um deles como estrangeiros naquela terra, porque, de fato, eles estavam vivendo em uma terra estranha. Deus promete que veriam um lugar onde mana leite e mel. E, além de ver, eles pisariam naquele lugar. E, além de pisar naquele lugar, eles morariam ali naquele lugar. Um lugar de terra fértil, um lugar bom de se viver, um lugar que Deus havia escolhido. Essa era a terra prometida. Terra esta que foi apresentada por Deus a Moisés. Do meio de uma sarça ardente, começa ali a sua jornada. E Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, diz o seguinte: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, quando o povo ainda estava lá no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heteus e dos jebuseus. No primeiro momento, Moisés foi a pessoa escolhida por Deus. Da mesma maneira que Deus escolheu aquele povo, Moisés foi escolhido por Deus. E Moisés realizou grandes e grandiosos feitos. Alguns nós conhecemos, pelo menos nós conhecemos todos, porque foram registrados aqui, pelo menos aqueles a qual Deus decidiu que nós soubéssemos. Como, por exemplo, lançou as terríveis pragas sobre o faraó e todo o Egito, humilhando os seus deuses, fez o povo atravessar o mar vermelho de pés enxutos, mas afogando o faraó e seu exército, transformou a água amarga em água doce, quando o povo estava sofrendo de sede. Enviou o maná e as codornas para alimentar o povo quando estava com fome. Ficou de braços erguidos até alcançar a vitória sobre os amalequitas, quando eles estavam passando por um momento de guerra. Esses feitos foi por meio de Moisés, mas por meio e pelo poder de Deus. Moisés foi uma ferramenta extremamente útil na mão do nosso Senhor. E se ficássemos aqui falando desses feitos, nós estaríamos aqui muito tarde. Mas creio que os irmãos se lembram o quão foi importante a pessoa de Moisés para a narrativa bíblica e para nós hoje. Foi um homem muito, mas muito importante. Não é à toa que Moisés, essa importância que ele tem, ele foi comparado a uma pessoa incomparável, na verdade. Ele não foi comparado com ninguém. Era uma pessoa, um profeta incomparável. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Palavra do Senhor, falando de um homem comum como nós, comum, mas especial diante do nosso Senhor. Essa era a pessoa que Josué iria substituir. Então, diante da morte de Moisés, Deus manda um recado para Josué. Josué, meu servo Moisés está morto, agora você, que era servidor dele, você irá guiar todo o meu povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Algo sutil aqui nessa parte do texto, mas de muito importante.
São os termos usados por Deus aqui quando ele se refere a Moisés e quando ele se refere a Josué. Quando Deus se refere a Moisés, ele chama Moisés de servo do Senhor. E quando ele se refere a Josué, ele diz servidor de Moisés. Mas o quê? Porque isso é importante? Sim, é importante, porque Deus, ao se referir a Moisés como seu servo, ele usa uma expressão que literalmente quer dizer um escravo, porém um escravo que possui liberdade ao se relacionar com seu Senhor. Não é à toa que em Deuteronômio o próprio Deus fala, olha, nunca mais se levantou, a palavra do Senhor fala que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Esse era Moisés, o servo do Senhor. E essa expressão, ela aparece 22 vezes aqui no Antigo Testamento. E 18 delas está se referindo à pessoa de Moisés. Um homem grandioso, um homem usado por Deus. Então Moisés não era um servo comum, era um servo que tratava face a face com o seu Senhor. Agora, quando Deus fala de Josué, ele usa uma outra expressão, e essa expressão, servidor, é usada para tratar como um servo comum. Josué, você é um servo comum de Moisés. E um ajudante, alguém que está a serviço de outra pessoa, está nas mãos de outra pessoa. E essa expressão ela é usada 4 vezes também no Antigo Testamento, e todas elas se referem justamente à pessoa de Josué. E Josué, ele era uma pessoa comum diante de Deus. Uma pessoa que foi usada por Deus, mas em comparação a Moisés, ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa comum. E Josué é conhecedor da força que as expressões linguísticas dos textos originais e dessa conversa propriamente dita, ele sabia a sua condição, ele sabia que ele não se comparava a Moisés. Porém, ele tinha uma missão que fora dada também pelo próprio Deus. Deus deu uma missão a Moisés e Deus deu também uma missão a Josué. Ele começaria uma nova fase da vida. A segunda-feira de Josué chegou. Janeiro de Josué se aproximou e chegou. O dia 1º de janeiro de Josué chegou. Ele tinha presenciado tantas lutas, batalhas, dificuldades e desafios que Moisés enfrentou, mas agora ele assume o comando. Ele passa a enfrentar suas próprias lutas, batalhas e desafios. Uma coisa é ser liderado, outra coisa é ser líder. O peso é muito maior. Para Josué seria muito mais fácil se ele continuasse, como um liderado, seguindo Moisés, na sombra de Moisés, aprendendo com Moisés, seria muito mais fácil. Mas Deus apontou o dedo para ele e falou, agora é sua vez, agora é sua vez. Moisés enfrentou problemas internos, problemas que o próprio povo de Deus trouxe a ele. Ele enfrentou a descrença do povo ao ver o exército de Faraó. Ele enfrentou a murmuração do povo por falta de água e comida. Enfrentou a covardia ante a conquista da terra. Enfrentou a idolatria e prostituição do povo a outros deuses. Enfrentou os próprios irmãos, Miriam e Arão, que falaram mal dele pelas costas, tentando usurpar a sua liderança. Então nós vemos que a vida de um líder e a vida de Moisés, ela não é fácil. Liderar o povo de Deus não é uma tarefa fácil, com toda certeza, os irmãos sabem disso. A história de Moisés é carregada de dificuldades, carregada de lutas, e o interessante disso tudo é que ele enfrentou tudo isso e mais coisas, e mesmo assim o que aconteceu com ele? Foi um homem bem-sucedido, um homem que alcançou vitórias, um homem muito, mas muito vitorioso. Não houve inimigo, opositor ou adversário que o derrotasse. E Josué também sabia de tudo isso, porque presenciou esses acontecimentos. E diante desse relatório de vida de Moisés, diante dele ver e ser testemunha ocular, agora é a vez de Josué. Ele levaria o povo também
de igual modo, a vitória. Josué levaria o povo de Deus a ser bem-sucedido. Isso me faz lembrar quando Salomão também sucedeu o rei Davi. Salomão, ele iria suceder o seu pai, o homem segundo o coração de Deus. Ele olha para a história de seu pai, o rei Davi, e diz a Deus, diante do chamado dele: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Reis, 1 Reis 3:7, nós vemos isso. Salomão tinha ideia dos feitos do rei Davi, toda a história de sucesso de Davi. Justamente por isso que se enxerga como um menino incapaz de ser seu sucessor, pensando também que não alcançaria a vitória, não alcançaria o sucesso. Tinha medo do fracasso, isso é muito claro. Porque quando nós olhamos uma pessoa muito, mas muito boa à nossa frente, aí ela olha para trás e fala assim: agora é a sua vez. Aí treme as pernas, seja no serviço, seja onde for que você for assumir ali um papel de liderança, tem uma pessoa muito boa, e aí você olha para você e fala: agora é a sua vez. É o medo do fracasso. E diante da história de sucesso do teu antecessor, todo o sucesso alcançado coloca um peso maior ainda sobre os seus ombros. Assim foi com Salomão, assim estava sendo com Josué. Porque ele não queria falhar. É uma responsabilidade muito grande, ele não queria falhar, ele queria alcançar o sucesso. E nesse mesmo sentido que Deus então entrega nas mãos de Josué essa missão. E essa missão foi detalhada por Deus nos versículos 2 a 4. Deus dizendo a Josué: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então, após Josué ouvir essa aula de cartografia, acredito que Josué, no seu íntimo, relembra dos feitos novamente de Moisés e conquistas daquele homem e se pergunta: qual foi o segredo de Moisés? Como ele conseguiu ser vitorioso? Como ele conseguiu alcançar o sucesso diante de tudo o que aconteceu com ele? Porque agora sou eu. É eu que quero alcançar esse sucesso. É eu que estou olhando à frente e quero ser bem-sucedido, juntamente com o meu povo. Com toda certeza, pairava ali na sua mente, no seu coração, essa dúvida e esse querer saber como que aquele homem alcançou o sucesso. E como nós sabemos que Deus sonda os corações, Deus mesmo sabia que no íntimo de Josué estava esse turbilhão, esse apavoro por não se comparar ao servo do Senhor, Moisés. Por esse motivo, ele dá a Josué uma injeção de ânimo e ele fala: calma, Josué, calma. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E mais, não te deixarei, nem te desampararei. Acalma o coração. Fique calmo. Estou contigo. E às vezes falta isso em nós, essa calma, esse sentar, se acalmar e se deitar aos braços de Deus e colocar aquilo que a gente tem planejado diante do Senhor. Não só aquilo que nós temos planejado, mas também as nossas aflições por causa daquilo que a gente tem planejado. E Ele tem isso a falar para você: calma, calma, assim serei contigo, da mesma maneira que eu fui com tantas outras pessoas que estão relatadas aqui, na minha própria palavra, será contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor foi a palavra do Senhor para Josué e a palavra do Senhor para nós. Serve para nós. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento,
prometida a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Deus falando, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra do nosso Senhor a Josué. Deus usou Moisés, aquele homem que era um exemplo para Josué, e ele usou Moisés para animá-lo, não para falar simplesmente, você não vai alcançar os feitos de Moisés. Não, ele usou a hombridade daquele homem, a seriedade, a fidelidade daquele homem para animar também a Josué. Olha, Josué, da mesma maneira que eu estive com Moisés até a morte dele, eu estarei com você e você será bem-sucedido, sim. Calma, calma. Por isso, seja forte e corajoso. E Deus já havia dito isso a Josué em Deuteronômio, capítulo 31. Primeiro momento, Moisés fala essas mesmas sentenças de uma maneira generalizada para todo o povo. Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Depois, Deus fala de uma maneira individual a Josué. Em Deuteronômio 31, 7 e 8, Deus diz: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. E também Deuteronômio 31, 23, para ratificar o que Moisés acabara de falar, agora é Deus que fala. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Para muitos, ao lerem ou ouvirem essas palavras que acabei de ler, e os irmãos acabaram de acompanhar nas suas próprias Bíblias, podem pensar que a chave do segredo, ou o segredo do sucesso de Moisés e tantos outros homens da Bíblia, do próprio Josué, está justamente na força e na coragem. Porque nós vemos aqui várias vezes sendo repetido: seja forte, seja corajoso, não temas, seja forte, seja corajoso. Mas não está, não está. O segredo do sucesso não está na força e nem na coragem de alguém. Sabe por quê? Porque se fosse por causa da força e da coragem, Faraó, com sua força e coragem, teria eliminado o povo de Deus. Se Golias, com sua força e coragem, teria ganhado a batalha contra Davi. Humanamente falando, era óbvio a vitória daquele homem. Jezabel, com sua força e coragem, teria matado rapidamente o profeta Elias. E Satanás, com sua força e coragem, teria vencido Jesus na tentação e seria maior que Deus. Então, o segredo do sucesso não está na força e nem na coragem. O sucesso e o seu segredo, o segredo do sucesso do cristão e de todo o povo de Deus, de Moisés, de Josué e tantos outros, está relacionado, está firmada em dois alicerces. Simples. O primeiro alicerce é o próprio Deus. O próprio Deus. Deus foi o motivo e a causa do sucesso de todas as pessoas que estiveram com ele, mesmo aparentando fracas e covardes. Gideão, Josué, Salomão, mesmo aparentando fracas e covardes. Ele é a fonte da nossa força e coragem. E como diz Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E também o próprio Salmo 46, 1 a 3, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
Socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O Salmo nos mostra, por meio da criação, que mesmo que haja um caos na própria criação, mesmo que haja um caos na nossa própria vida, Deus tem um controle de tudo. Deus tem um controle em suas mãos poderosas, porque Ele é criador de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele que te criou, meu irmão. Então, calma. Entregue ao Senhor os seus planos e você será bem-sucedido, porque Ele estará ao seu lado. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Ele estará com você. Esse é o primeiro alicerce, o próprio Deus, o próprio Deus. E o segundo alicerce é a palavra de Deus. Para Josué ser bem-sucedido, ele deveria fazer todas as coisas segundo a lei de Deus. Lei essas que Moisés, o servo do Senhor, ensinou a Josué. E ele não poderia se deixar distrair, ou seja, sem se desviar do caminho que Deus preparou a ele. Conosco, a mesma coisa. Para alcançarmos o sucesso, devemos andar retamente no caminho que o Senhor traçou, sem querer pegar atalhos. Tem gente que gosta, querer dar uma mãozinha para Deus, né? Vou dar uma mão para Deus, está demorando, vou dar uma mão para Deus. Eu orei e entreguei, mas estou meio impaciente aqui, estou com pressa. Então quer dar uma mãozinha para Deus. E aí, esse é o atalho. Nós devemos seguir à risca o mapa que Deus nos deu, que é justamente isso daí que está na mão de cada um de vocês. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor escrita é o mapa que nos guia, que nos leva para o sucesso. Salmo 37, 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O homem bem-sucedido é aquele que entrega seus planos, sonhos e metas ao Senhor e confia nele como seu administrador, seguindo-o com fé no coração, por saber quem é Deus, o Deus das Escrituras, o Deus criador de todas as coisas, Deus esse que enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Esse que caminha juntamente com o Senhor, esse que tem a palavra dele como um norte, como um mapa, esse sim será bem-sucedido, assim como foi com Josué. Ser forte e corajoso é o resultado natural desses dois alicerces. Deus e a sua palavra. Vejam só os exemplos. Moisés, Davi, Elias, Daniel, Estevão. Todos esses homens foram fortes, foram corajosos, porque eles estavam firmados nesses dois alicerces, em Deus e na própria palavra do Senhor. Aí eu faço a pergunta para os irmãos. 2 pés. Seus pés estão firmes em Deus? Estão firmes na palavra do Senhor? Seus planos estão alicerçados no nosso Senhor? Seus planos, desejos, metas estão de acordo com a palavra do Senhor? Porque se estiver, calma, você será bem-sucedido. Calma, você será bem-sucedido. Grandes homens passaram por sobre essa terra, meus irmãos. Grandes homens foram testados por Deus. Homens que não eram tementes ao Senhor, que também foram considerados grandes, também passaram por essa terra. Experimentaram, sim, o gostinho do sucesso, mas com prazo de validade. Com prazo de validade. Faraó foi um grande homem, escravizando os judeus. Nabucodonosor também, com a sua grande Babilônia. Jezabel, uma grande mulher, com seu domínio. Herodes, um governante da Judéia, e até mesmo o nosso inimigo maior, que é Satanás, com a morte de Jesus Cristo, experimentaram, sim, um gostinho da vitória.
Experimentaram, mas de forma passageira, de forma momentânea. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele não ficou morto, ele venceu a morte e venceu por nós na cruz. Homens foram usados por Deus para lutarem batalhas, humanamente falando, impossíveis de serem vencidas, saíram vitoriosos. Meus irmãos, não pensem que os seus planos, suas metas, seus desejos foram esquecidos por Deus. Que a gente precisa aprender a ter calma. Alicerce-se em Deus e na palavra dele. E do mais ele fará. Para sermos bem-sucedidos, devemos ter Deus ao nosso lado e a palavra em nosso coração. Os verdadeiros homens de Deus entregam seus planos a Deus e dizem ao nosso Senhor: seja feita a tua vontade. Feche seus olhos. Quero concluir dizendo que, mesmo com seus olhos fechados, reflitam que o segredo do nosso sucesso, meus irmãos, está firmado nesses dois alicerces, no próprio Deus, a qual nós chamamos de Deus e Pai, que nos ama de forma tamanha ao ponto de ter enviado o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar e nos presentear com a vida eterna, de forma gratuita. Também em sua palavra, que é o mapa que devemos seguir sem pegar atalhos. É o nosso manual de regra, fé, prática. É por isso que somos fortes e corajosos e somos capazes de alcançar o sucesso. Mesmo que tudo vá contra, Deus nos torna vencedores, Deus nos abençoa. Então, o segredo do sucesso financeiro, emocional, espiritual, ou para qualquer área da nossa vida, independentemente do que estamos passando, o segredo do nosso sucesso está firmado em Deus, na palavra dele, está firmado em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Mas e aí? Como você tem buscado, alcançado, como você tem tentado alcançar o sucesso em sua vida? Confiando somente na sua própria força e coragem? Será que você não está vivendo uma vida de ilusão que o mundo plantou em nossa mente sobre o significado de ser bem-sucedido? Entregue e confie seu caminhar a Jesus, porque Ele tem bênçãos sem medidas, bênçãos que somente Ele é capaz de nos dar para a sua vida, para a minha vida. Não trave suas batalhas sozinho. Tenha Deus ao seu lado e você será vitorioso. E mais que vencedor. E saiba que o plano e as bênçãos de Deus para você, elas não começaram em janeiro, não vão começar na segunda-feira, mas antes da fundação do mundo. Isso porque Deus te ama e quer que você seja bem-sucedido. Senhor Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque é clara a Tua palavra. O Senhor nos mostra o segredo para alcançarmos o sucesso, que é entregar os nossos planos, metas, sonhos, e mais do que isso, entregar a nossa vida ao Senhor. Se fizermos isso, seremos bem-sucedidos. Não há atalho, não há fórmula secreta, precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar na palavra do Senhor. Que assim seja, Deus. Que a palavra do Senhor encontre morada no coração dos meus irmãos, que eles possam confiar diariamente a vida deles ao Senhor. Porque a vida de verdade o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, Pai. E essa mesa que está aqui ao nosso lado é prova disso. Prova que o Senhor venceu. Prova que Cristo Jesus venceu por nós. A maior vitória que nós temos não nos pertence,
mas pertence a Cristo Jesus. A Cristo Jesus, o teu Filho, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Essa é a minha oração em nome de Jesus.